paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Uma bênção estarmos juntos. É um tempo alegre, né? Especial do nosso dia que tiramos para juntos lermos a palavra do Senhor. E nós estamos fazendo essa leitura sequencial e hoje nós vamos ler no livro de Deuteronômio, o capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu vou falando que no capítulo 16, que nós lemos no episódio anterior, nós vimos que Moisés ali falava com o povo a respeito das festas, relembrando, né, que o povo ia tomar posse da terra, das festas, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, e também falou do estabelecimento dos juízes, que não deveria haver acepção de pessoas, eles não deveriam aceitar propina, mas fazer um julgamento justo, porque isso era agradável ao Senhor. E hoje nós vamos Deuteronômio capítulo 17, vamos ler juntos. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes e levitas e ao juiz que houver naqueles dias e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem farás. Da palavra que te anunciarem te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém,
não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicarás muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Encerramos então a leitura do capítulo 17. Pastor, quais são os comentários que o senhor vai fazer para nós? Olha, nesse capítulo 17, ele começa dizendo que não pode haver idolatria, não pode ser nem aquilo que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor. Não se pode sacrificar ao Senhor, na verdade, uma coisa defeituosa. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte: não se pode apresentar qualquer coisa de qualquer jeito diante do Senhor. Tem que ser o melhor que nós temos. E não pode ter idólatra. A partir do versículo 3, a gente vai ver isso. É isso que eu queria fazer menção logo de início aqui. Porque a destinação do idólatra é a morte, vai ser apedrejado. Então, idolatria não pode existir. E o Senhor, então, ele vem tratando assim. Então, se tiver uma denúncia por boca de 2 ou 3 testemunhas, e aquilo for confirmado, então haverá morte mesmo. Uma testemunha só não era suficiente, então precisava ter uma confirmação daquela denúncia. Mas denúncia de quê? De idolatria, porque a pessoa passou a cultuar um outro Deus, o sol, a lua ou qualquer outra coisa. Então não era de qualquer jeito que as pessoas existiam, então uma sequência certa, definida, tinha segurança jurídica. Todos, deveriam tomar ciência do mandamento do Senhor para que não houvesse idolatria. Se alguém soubesse disso, deveria trazer a notícia. Agora, a partir do verso 8, continua dizendo assim: tem pendências na vida que são difíceis de resolver, tem situações que são difíceis. Então o versículo entre demanda e demanda, sangue e sangue, ferida e ferida, negócios pendentes. Então, quando não se conseguia resolver, ter discernimento claro daquilo que estava acontecendo, de um julgamento que precisava ser feito, qual que era a solução? Leva para o sacerdote e para o juiz que está junto naquela cidade. Consulta o Senhor. É isso que ele estava dizendo. Consulta o Senhor, vai orar, vai clamar, busca. Eu vou falar, e quando a palavra chegar para você, cumpra tudo, não duvide, não deixe de colocar em prática. Se Deus falou, se tem uma palavra da parte de Deus para definir uma situação difícil na vida, mas como é que eu vou fazer? Não, busca o Senhor. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, isso já era daquele jeito. A partir do versículo 14, o texto vai dizer assim: olha, se vocês um dia tiverem um rei, o rei vai precisar, inclusive ele, ter o traslado dessa lei, de todos os mandamentos. Ele vai ter que ter uma cópia dessa lei e ele vai ter que ler isso. Para quê? Para ele não se ensoberbecer sobre o seu irmão, para ele não achar que ele é maior do que todos. Na verdade, ser rei era só uma função de organização do reino que seria usado para a proteção do povo, mas ele era uma função dentro daquilo que Deus estava estabelecendo, de cuidado. Então, o rei precisava conhecer isso, porque senão ele ia pecar contra o Senhor.
Então, não era para ele ser maior do que ninguém, mas o interessante disso é porque isso era para aprender a temer ao Senhor, seu Deus. Então ele precisava ter uma cópia de toda a lei para ele ler e estar ciente daquilo que era a vontade de Deus, porque o reino também não era dele. O reino também não era dele. Então isso é interessante, né? O reino do nosso coração não é nosso. O reino do nosso coração é do Senhor. Então, para que nós não nos ensoberbeçamos e não achemos que nós podemos ser vaidosos, o que nós estamos fazendo aqui, inclusive nesse programa, colocando em prática isso, né? Nós estamos diariamente lendo a palavra do Senhor. Tem um detalhe aqui que não pode deixar de ser falado, eu lembrei aqui agora, versículo 16, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Olha, não vale prosperidade a qualquer custo, não. Se você tiver que abandonar a sua experiência de servo de Deus para ficar rico, fica pobre, que é melhor. Não volta para o Egito, não volta para ter uma vida ligada ao faraó do Egito, porque o Senhor disse assim, nunca mais vocês vão voltar lá, o faraó nunca mais vai te ver. Então não é a qualquer custo que eu vou multiplicar minhas riquezas, não. É melhor ser servo de Deus, viver com a medida que Deus deu e não buscar a prosperidade a qualquer custo, abandonando a condição de servo de Deus, de uma vida nova, de uma vida após a passagem do Mar Vermelho e de nunca mais ver o faraó. Então, irmãos, que bênção, nós estamos aqui colocando em prática aquilo que nós lemos hoje na nossa Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, que nós estamos lendo a palavra de Deus diariamente juntos. Isso é uma bênção para a nossa vida. E nós vamos encerrando por hoje a leitura da Bíblia. E no próximo episódio nós vamos continuar cumprindo aquilo que é a palavra do Senhor, que é uma bênção para nós. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.